Arthur Fleck está internado no Arkham à espera do seu julgamento pelos seus crimes como Joker. Enquanto luta contra essa sua dupla personalidade, Arthur não só encontra uma parceira e também se vê tentando se tornar o Coringa de vez. E esse é Coringa Delirador de 2024. Fala pessoal, meu nome é Juan e sejam bem-vindos ao Nerd Cine. E hoje eu vou falar um pouco sobre Coringa Delírio A2, que foi dirigido por Todd Phillips, o mesmo diretor do primeiro filme que foi lançado em 2019, e que tem o retorno do Joaquin Phoenix como Coringa e com a adição da Lady Gaga como Arlequina. E esse é um filme que ele está vindo de uma sequência que muita gente falava que não precisava de uma continuação, e eu era um deles. Eu achava que o primeiro filme era muito bom e que, no que ele se propunha a fazer, e que ele era um filme fechado. Ele não tinha nenhuma ligação com a tentativa de universo compartilhado da DC, então ele tinha uma certa liberdade criativa para poder fazer um universo paralelo onde não precisaria de ter muitas ligações externas e que ele poderia se fechar nele mesmo. Eu acho que é por isso que esse filme de 2019 ele é tão bom e conseguiu ter um roteiro muito bem escrito e uma ótima atuação do Joaquin Phoenix, e o filme ele tem seu começo, meio e fim. E esse vídeo vai acabar sendo não só para falar sobre esse filme novo, mas também para tentar filosofar um pouco sobre algumas coisas que eu acabei pensando algum tempo depois de ter visto o filme. E são algumas opiniões que eu tenho visto sobre a crítica. Então, logo após que eu assisti esse filme, eu estava pensando no que eu tinha visto e eu acabei tendo o mesmo ponto de vista que a maioria das pessoas, de achar o filme ruim, onde ele não tinha propósito e que ele acaba matando muito tempo e não indo para lugar nenhum. Sem falar que eu não sou um cara muito fã de musicais, mas não tenho nenhum problema de quando isso é bem feito e quando isso também não quebra a sua imersão de quando você está assistindo. O que pra mim não foi o caso aqui, porque toda vez que eu achava que uma cena legal poderia estar sendo construída, simplesmente vinha uma música que me tirava totalmente do clima do filme, e que pra mim, grande parte dessas músicas são simplesmente esquecíveis. Mas, alguns dias depois, refletindo sobre algumas coisas sobre esse filme, eu acabei mudando um pouco a minha ideia. Ah, então quer dizer que agora você acha que esse filme é bom? Não, continuo achando ele um filme de mediano para ruim, mas com isso eu consegui refletir e ver algumas coisas que eu não tinha visto naquele momento. Nesse filme de 2024, o Coringa está preso no Arkham e ele está sendo preparado para o seu julgamento. E dentro do Arkham ele conhece a Lee Quinzel, que é interpretada pela Lady Gaga, onde ela se aproxima dele e tenta fazer que ele externize essa persona de Coringa, porque segundo ela ele tem muitos fãs e muita gente quer seguir a mesma ideologia que ele plantou lá no primeiro filme, porque grande parte do público que gosta do personagem quer ver o Coringa doido, anárquico, que não tem rédeas e que quer ver que quer que tudo aquilo seja um caos, o que é mais próximo dos quadrinhos e também muito parecido com o que o Heath Ledger fez no Cavaleiro das Trevas. E isso foi diferente no Coringa de 2019, porque ele foi construído de uma forma diferente. Ele estava mais para um filme de drama do que um filme de herói, e eu não vejo problema nisso, até porque foi um bom filme, foi muito bem feito. E nesse de 2024 ele tenta desconstruir tudo aquilo que foi feito no primeiro filme de 2019. Então essa persona do Coringa, ela não tá mais ali, então só tá o Arthur Fleck, que é um cara cheio de problemas na vida e que isso fez toda aquela doideira na cabeça dele, que acabou levando ele a fazer tudo o que ele fez no primeiro filme. Mas eu acho que essa desconstrução ela acaba demorando muito para ser feita. Então, como eu falei, no começo parece ser um filme sem propósito, onde nada parece ir para frente e tudo é muito demorado. E quando uma cena parece que vai ser bem construída e ser legal, ela acaba com a música atrapalhando, pelo menos pra mim. Isso é meio decepcionante, até porque quando eu lembro do primeiro filme, eu lembro de várias cenas marcantes, várias frases e falas dos personagens que são interessantes. E aqui eu não consigo lembrar de muita coisa, porque pra mim quase tudo é esquecível. E pra falar que eu não gostei de nada, tem duas cenas que eu acho que são muito legais. Que a primeira cena é a do julgamento, onde o Gary, que é o anão que sobreviveu no primeiro filme, ele tá dando o depoimento dele e o Coringa ele tinha dispensado a advogada e resolveu se auto-representar. E ali tem uma construção que é muito legal, onde o Gary ele fala algumas coisas do Coringa e o Coringa ele fica meio puto porque ele fala que não tinha feito nada com o Gary e que ele gostava do Gary. E o Gary ele acaba falando que ele pode não ter feito nada fisicamente, mas mentalmente ele estava quebrado, porque ele viu seus colegas de trabalho todos serem mortos brutalmente
e aquilo fez com que ele tivesse medo de tudo. Então ele não conseguia fazer nem as tarefas rotineiras e cotidianas dele porque ele estava quebrado. E essa é uma cena muito bem construída e o ator que faz o Gary, ele manda muito bem na atuação. E uma outra cena que eu acho interessante é que o Coringa ele começa a falar que ele não tem medo de mais nada, de mais ninguém. No tribunal ele fala mal de um monte de gente, fala mal dos guardas do Arkham, e logo após essa parte do julgamento ter sido encerrada, ele volta pro Arkham e ele sofre uma violência ali, e aquilo também é muito bem construído, porque mostra que mexeu com a cabeça do Arthur e que isso vai influenciar ele no futuro. Mas tirando essas duas cenas, eu não consigo lembrar de nada que seja muito memorável ou bem construído. A Lady Gaga, ela tá aqui e ela não tem muito protagonismo. Muita gente achou que ela seria protagonista junto com o Coringa. Eu também achava isso e acabou não acontecendo. Ela tá aqui meio que para manipular o Arthur. Então, na maioria das vezes na HQ, o Coringa manipula a Arlequina. E aqui é meio que acontece ao contrário. Seria interessante se fosse bem feito, e de novo, não é. Até porque parece que ela foi escolhida só porque ela é uma cantora e ela é muito boa no que ela faz, mas ela também é uma excelente atriz e ela já mostrou que consegue fazer isso. Então acho que ela foi muito subaproveitada aqui. Uma outra coisa que eu achei boa no filme é a fotografia. Ela continua sendo muito bonita, como no primeiro filme, e isso é um ponto bom. E eu vi muita gente que reclamou do final, e pra mim eu não vi problema nenhum naquilo, até porque é uma forma de se fechar o arco, já que, na verdade, tanto o Joaquin Phoenix e o Todd Phillips, eles falaram que o primeiro filme já bastava e ele era fechado e não precisaria de uma continuação. Mas o filme fez $1 bilhão, então a Warner queria porque queria uma continuação, e se ele não fizesse, outra pessoa faria com certeza, então ele decidiu entrar nesse projeto novo. E aqui vai a parte dos meus pensamentos aleatórios sobre o filme. Porque como eu falei antes, tanto o Todd Phillips quanto o Joaquin Phoenix, eles falaram várias vezes que eles não queriam fazer uma continuação, e talvez esse seja o ponto. Pra mim parece um pouco com o que aconteceu com Matrix 4, que a Warner também falou que queria continuação e que se nenhuma das irmãs Wachowski quisesse dirigir ou fazer o roteiro do filme, eles iriam fazer de qualquer jeito, com outra pessoa, de qualquer forma. Ela fez um filme meio que ruim de propósito, com a mensagem clara de que ela não queria fazer aquilo, mas que ela foi basicamente obrigada. E daí ela meio que subverteu tudo que tinha feito antes para fazer o filme 4, e deixando claro que eu também não gosto, mas a mensagem ali está muito clara de que foi uma alfinetada à Warner. E eu tenho uma leve impressão de que isso pode ter acontecido aqui também. Sem falar que esse filme do Delira 2, ele parece fazer essa desconstrução proposital do Arthur, fazendo com que ele não assuma essa persona de Coringa, como uma crítica a muita gente que assistiu o primeiro filme e achou que ele estava certo em tudo que ele estava fazendo ali, e colocando como desculpa que ele ter sofrido antes dava o direito de fazer aquilo, fazendo aquele sensacionalismo, causando todo aquele circo, alvoroço em defesa do personagem. E você pode estar pensando, mas isso só acontece na ficção. E cara, a gente vê que não. Tem gente que não sabe separar realidade de ficção. A gente viu o caso, por exemplo, do Justiceiro recentemente, que ele até teve que trocar a marca na camisa dele porque algumas pessoas estavam usando essa marca para fazer algumas coisas meio criminosas ali, que não tinha nada a ver com o personagem, usando aquilo como inspiração e como uma desculpa para fazer esses certos atos. Há pouco tempo mesmo também a gente viu vários influenciadores sendo presos aí por divulgar coisas erradas, e quando isso aconteceu estava cheio de fã na porta da delegacia ou do presídio, torcendo para a pessoa, mesmo sabendo que ela fez coisa errada. Então eu acho que o Todd Phillips ele acabou fazendo isso para falar que se você interpretou o Coringa dessa forma e que acha que ele está certo em fazer aquilo, você entendeu o filme de uma forma errada, que a intenção do filme era só mostrar um cara normal com problemas mentais que acabou passando dos limites e fazendo atrocidades. E de novo, não estou defendendo o filme, também achei que ele seria uma coisa diferente, achei que ele seria um filme melhor, mesmo tendo quase certeza que ele não seria melhor que o primeiro, mas achei que ele seria pelo menos um filme bom. E eu acabei vendo alguns comentários também recentes de gente falando que esse Coringa ele era tão ruim que eles deveriam pedir desculpas pro Coringa do Jared Leto e que esse é o pior filme da DC. E cara, eu discordo muito disso. O Coringa do Jared Leto continua sendo horroroso. Ele é um dos piores Coringa já feito, é um Coringa extremamente overacting, e que ele é quase uma caricatura ali de um gangster ou sei lá o que. E você não gostar da construção ou desconstrução desse Coringa não torna o Coringa do Jared Leto bom. E por esse ser o pior filme da DC, também não acho isso.
Por exemplo, eu não acho ele pior filme que o Batman vs Superman, ou o filme do Flash, ou um filme tão chato quanto o filme do Adão Negro. Mas esse filme ele acabou fazendo o que um filme desse nível não deveria fazer, que é simplesmente parecer chato e sem propósito. E por mais de que, como eu falei, é uma filosofada sobre alguns pensamentos aleatórios pós-filme, eu consegui encontrar alguns subtextos e nuances. Ainda assim, eu achei um filme que é muito decepcionante mesmo. Mas acho que talvez quando o hype do filme passar, o hype no sentido de falar mal dele, talvez ele seja lembrado como um filme que não seja tão ruim, igual todo mundo está falando no momento. O que aconteceu, por exemplo, com Blade Runner, que na época que saiu, todo mundo falou que era um filme ruim e hoje em dia ele é considerado um filme cult, ou Homem-Aranha 4, que na época também muita gente falou que o filme era horroroso e hoje em dia, revendo ele, muita gente fala, olha, ele não é tão ruim assim. Ou os filmes do Andrew Garfield que foram estragados por um roteiro ruim, mas que o Andrew Garfield tentava salvar o filme com uma boa atuação, que com o tempo as pessoas foram revendo certos conceitos e que hoje, revendo esses conceitos, muitas pessoas falam que ele não é tão ruim assim. Não sei se isso vai acontecer, é só uma coisa que eu acho. E de novo, não acho esse filme bom, mas também não acho ele o pior filme da DC. Com certeza ele é um filme muito decepcionante, ele poderia ser sim um filme muito mais interessante nessa desconstrução do Coringa, mas que pra mim só parece um filme sem propósito, que não leva a lugar nenhum, e que a maior intenção dele foi só acabar com esse Coringa para ele não poder ser usado depois. Mas essa é só a minha opinião. Então, se você gostou desse vídeo, vou pedir para deixar o seu like, se inscrever no canal e seguir a Nerd Cine nas redes sociais. Até a próxima e valeu!